Sucesso em conteste da Netflix, Vandinha já é a série mais assistida da plataforma em 85 países, e com motivos, bons motivos na minha opinião. A série tem muito do que se orgulhar, mas também tem alguns tropeços, que são, na minha opinião, difíceis de tapar os olhos para eles. Então hoje eu vou comentar aqui alguns deles, falar o que eu achei da série e também saber a opinião de vocês aí no comentário. Bora lá! Cara, eu acho que Vandinha é muito bem sucedida em pegar uma fórmula que todo mundo ama e dar uma nova cara para ela. Porque a fórmula de Vandinha é simples. É uma garota, né, uma garota forte e de personalidade marcante, numa escola de ensino médio dos Estados Unidos, resolvendo algum problema envolvendo crimes e que se vê diante de um triângulo amoroso. Onde será que eu já assisti isso antes, né? Em Sabrina, claro, também sucesso da Netflix, série ótima. E eu acho que o fato deles trazer esse personagem que é da família Addams e que é tão diferente desse estereótipo da garota colegial, tão mais obscuro, menos carismático, menos gostável, dá um quê de originalidade para a série. Então eu acho que eles foram muito bem sucedidos em trazer a atmosfera da família Addams para um QG adolescente. Isso foi muito bacana. Fazendo referências aos personagens, a gente vê os pais da Vandinha e, enfim, todo mundo que a gente já conhece, e introduz esses novos personagens para dar um quê adolescente para uma história supostamente de terror e de suspense. Então eu acho que nisso a série vai muito bem, sem esticar muito a corda, o que é muito legal. Por exemplo, a gente vê uma menção ao estalar dos dedos famoso da música, mas não escuta a música. Então a série não tá desesperada em fazer referência a tudo da família Addams. E você vê a Christina Ricci, a Vandinha original, ali no personagem aparentemente coadjuvante e que vai ganhando importância até o final da série. Então eu gosto, eles conseguiram equilibrar bem as referências ao universo da família Addams e criando também coisas novas. Isso foi muito bom. A trilha sonora da série é excelente, acho que ela valia um vídeo por si só. Tem desde super sucessos, tipo Physical da Dua Lipa até If I Be Wrong do Wolf Larson. Então eu vejo que é uma trilha sonora que acompanha muito bem os altos e baixos da série. E parece que conta uma história junto. Aliás, a série é tão sucesso que até a música da Lady Gaga, que não toca na série, viralizou no TikTok, Blood Mary, e agora tá bombando, né? 11 anos depois do lançamento. Então acho que nisso a série vai bem. Gosto também dos conflitos de adolescentes entre essa pegada True Blood, né? Vamos falar de racismo, homofobia, islamofobia e xenofobia, mas vamos dar superpoderes pra eles. Todo mundo é lobo, todo mundo é um górgona. Então vamos falar de preconceito, exclusão, segregação racial e social, mas sem jogar na cara dos espectadores isso. Então eu acho que por um momento que o mundo está vivendo, né, em que o debate sobre inclusão é tão grande, tão presente, mas ao mesmo tempo tão alijado, que pega tanta porrada, acho que a série traz esse efeito True Blood, assim, que na época fez isso de uma maneira muito mais adulta, muito mais HBO, digamos assim, e acho que Vandinha traduz isso para uma juventude que está agora começando a adentrar esses temas, então eu acho isso muito bacana. Dito isso, a série também tem alguns problemas, muitos na verdade. Existe uma série de eventos sem explicação, e que parece que estão ali só para surpreender a gente. Então a gente vê o Ron, por exemplo, logo no primeiro episódio, e também a própria diretora, né, que era a Brienne do Game of Thrones, e a gente é levado a se auto-enganar por certas coisas que ocorrem e que não possuem explicação. Isso cansa, porque isso não aconteceu uma nem duas vezes. Aconteceu umas 6 vezes ao longo da série. Então você não constrói aquelas pequenas pistas ao longo dos episódios que só os mais espertos vão conseguir pegar cada introdução dessas pistas e montar um quebra-cabeça. Não. Você é levado a uma confusão, aquela confusão é rapidamente resolvida e nada do que aconteceu que levou para aquela confusão é explicado. Parece que está ali mesmo só para confundir mesmo a cabeça. Então isso deu uma enjoada e do quinto episódio pra frente isso acontece muitas vezes. Então não foi esse, foi aquele, porque ele acabou de fazer isso. Ah não, mas não tem nada a ver. Mas por que ele fez aquilo então? Sabe? E aí, com perdão dos spoilers agora,
Acontece com o Xavier e depois com a psicóloga, e antes acontece com o Rowan, também com a diretora da escola, aí passa pro Tyler e vai até o personagem da Christina Ricci. Então eu acho que isso deu uma enjoada na série, sabe? Porque o que é bacana de você ser surpreendido por um esquema desse de quem matou é justamente aquele prazer que você tem de rever a série depois e ver, égua, realmente isso aqui faz sentido, eu não percebi isso na hora, mas olha isso aqui, em Vandinha não tem isso. Então eu considero que tenha sido uma pena. E outros debates também que a série parece que vai tratar, mas não trata. E aí fica a expectativa para uma segunda temporada. Por exemplo, a gente tem a relação da diretora da escola com a Morticia Addams, que está sendo interpretada pela Catherine Zeta-Jones, que eu adoro. E a gente não vai levado a fundo, a gente não é levado a fundo nessa relação delas. A mãe da Bianca aparece do nada e aparentemente é uma líder de um culto que usa mulheres para alguns objetivos obscuros. A gente também não descobre nada muito em relação a isso. Então é aquele negócio assim que a gente achou que ia se aprofundar a cada episódio na vida daquele personagem, tipo Orange is the New Black, não ocorre. Eles só dão uma expectativa pra gente, nossa, isso deve ter uma história interessante por trás. E depois somem com aquela história. Então isso me deu uma chateada, acontece várias vezes com vários personagens. E aí aparecem alguns flashbacks, a família do Tyler, a mãe dele. Mas aí eles recorrem a esses flashbacks e também não é nada aprofundado. E eu também não gosto muito dessa história de flashbacks. Então, assim, a partir do quinto episódio pra frente, a série vai dando uma enrolada. E eu acho que poderiam cortar uns 2 episódios ali, ser uma primeira temporada de 6 episódios, ia estar ótimo. E o último episódio é bombástico. É muito legal. É muito, assim, tem muita aventura e emoção. Vários grandes momentos. Mas outro problema pra mim é que ele meio que reforça a ideia de que a Vandinha pode fazer tudo e nenhuma consequência ocorre com ela, só com quem tá em volta dela, que é o dilema de grandes heróis, né? De ver as pessoas que gosta, que ama, que se importa, se machucando e elas não. Mas acho que a Vandinha fez tanta coisa e nada acontece com ela, e aí pessoas morrem por causa das confusões que a série cria pra Vandinha se confundir e pro espectador se confundir também sem explicação. Então, acho que esse é um problema que poderia ter sido evitado com alguns episódios a menos. Gostei muito do final também, de novo um spoiler, por causa da participação da Bianca naquele final todo. Porque eu pensei de novo uma negra, de novo como vilã. Como, enfim, antagonista, que tem em Sabrina também, a mesma coisa. E aí ela tem uma participação bacana naquele final, achei interessante isso. E esse lance da Vandinha ficar sem consequências de nada me fez também desgostar da personagem em muitos momentos. E eu sei que isso é parte da personalidade da série e da personagem. Ela não ser gostável. Mas eu acho que às vezes deram uma radicalizada ali, forçaram um pouco a barra em alguns momentos que parecia que ela estava se importando. Tanto que um dos momentos mais bacanas é quando um dos parceiros das empreitadas dela, para não dar muito spoiler, é machucado e ela pensa que vai morrer e não morre, e ela fica aliviada e cai aquela lágrima. Então eu acho assim que eu gostaria de ver mais humanidade da Vandinha. Porque a Vandinha completamente sem remorso por nada, a gente já conhece, né, dos filmes. Então seria bacana ver esse outro lado dela enfrentando aí os hormônios da adolescência pipocando na cabeça e no cérebro dela. Então, no geral, Vandinha é uma super diversão. É um negócio assim que dá pra você passar o tempo com qualidade. É uma série bacana, cativante, mas poderia ter 2 episódios a menos e poderia se esforçar menos pra enganar o espectador na tentativa de surpreender a gente a tanto momento. Porque se você faz isso uma vez, é legal. Mas se você faz isso 6 vezes, com 6 personagens diferentes, aí já parece que eles estão achando... os escritores estão pensando assim... é um bando de bobo, um bando de criança que tá vendo essa série. Vamos fazer esses momentos pra chocar eles, independente da conexão deles com os fatos que foram narrados anteriormente. E é isso. Me conta a sua opinião sobre Vandinha. Assistiu tudo, me conta o que achou, que personagem gostou mais, se concorda comigo, se discorda. Tô doido pra saber. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.